Graça e paz, meus amados, meus queridos irmãos. Agora vamos na leitura da oração da noite. Amém? Esse é o texto que eu falei agora, eu gravei o texto todinho, do Romano 8, 1, 2 e 3, para vocês terem o entendimento da graça. Quem está em Cristo não tem condenação, entendeu? Mas está tudo escrito lá em cima. Só vai descer na medida da tua fé. Entende? Quando vocês puderem, lê o Paulo de... Lê não. Assiste o filme de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso. É muito bom esse filme. Para vocês verem que ele fala tudo isso. De Romano 10, Romano 8, quem está em Cristo não tem condenação. Romano 10, o fim da lei é Cristo. Tudo isso ele falou no filme. Entendeu? Vamos lá? Desculpa. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Tá vendo? Jesus, ele já pagou tudo na cruz por nós. Colossenses 2, versículo 13 e 14. Ele já pagou, ele tirou a parede que separava nós de Deus. Agora nós estamos livres para servir a Deus. O que é que eu estou falando de heresia aqui? Depois da morte de Jesus, tudo mudou. Jesus não vai voltar nunca. Por quê? Porque ele já fez, já cumpriu toda a lei. Nós estamos livres. Sabe lá o que é isso? Livre para adorar esse Deus. Quando ele ressuscitou, nós fomos ressuscitados junto com ele. Romanos 6, Romanos 4, nós já temos a fé do Abraão. A gente já está pronto para servir a Deus com tudo. Agora, a fé tem que ser provada. Por isso que muita gente sofre. Por quê? Porque a fé tem que ser provada. Você pensa que a luta, a vitória sem luta vai? Tem que ter a prova da fé. Fé, duas letrinhas, fé. Confiar e crer. Agora você só quer a bênção, não quer o abençoador? Deus disse que não vai dar mais nada para ninguém, se não buscar ele, a palavra, louvar ele, orar. Entendeu? Mas muita gente não está ligando nem para isso. Despreza a Deus. Que é isso? Deus é soberano demais. Ele deu tudo. Ele fez tudo. O nome das pessoas está tudo lá em cima. Você tem que descer tudo. Se a tua fé for do tamanho da mostarda, pode crescer. Entendeu? A gente tem que passar pelo fogo. Oxi. Agora veja. A explicação de Deus. Liberdade. Liberdade ou morte. Liberdade ou morte. São as palavras de Dom Pedro I, que separou o Brasil de Portugal. Mas a liberdade nos foi dada muito antes. Cristo foi morto por nós. Pecadores que somos. Nós não somos pecadores mais, porque Jesus, ele levou o pecado de Israel para quando a gente viesse não ter pecado. Ele tirou a lei para quando a gente viesse não ter lei. Mas tem gente que quer viver lá dentro das igrejas, que não é igreja. Dízimo, que não existe dízimo, não existe oferta, não existe Santa Ceia, não existe batismo nas águas. Santa Ceia era Páscoa. Batismo nas águas. Deus já batizou a gente na barriga da nossa mãe com a água e o Espírito. O que Deus quer batizar agora todo mundo aqui com o Espírito da graça. O que é que eu estou falando de heresia aqui? Mas ninguém quer. Só quer coisa fácil. Que nem gente que quer emprego, mas não sai, leva o currículo.
Não sai andando, procurando emprego. Não. Porque a porta que Deus fecha, ninguém abre. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. Liberdade ou morte são as palavras de Dom Pedro I, que separou o Brasil de Portugal. Mas a liberdade nos foi dada muito antes. Cristo foi morto por nós, pecadores que somos, a fim de que fôssemos libertados. Esta liberdade do medo da morte muda toda a nossa visão de vida. Veja, porque Deus não nos deu o espírito de temor, que é medo. Deus não deu espírito de medo, que é temor. Deus deu espírito de coragem, ousadia, determinação. Deus deu espírito de tudo quanto é bom. Tenha coragem, tenha ousadia. Faça o que tem que fazer e acabou. Deixa de ser bobo. Ai, qualquer coisa tá... Não. Olha para cima. Olha as árvores. Olha as coisas que Deus fez. Tem um monte de farmácia. Mas quem botou o poder na farmácia não foi Deus. Quem botou o nome das pessoas não foi Deus. Nome de caneta, nome de lápis, nome de água. Tudo de fruta, de verduras. Tudo que tem aqui na terra foi Deus que fez. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Tudo foi feito por Ele. E para Ele. Por quê? Porque nós somos Ele. O Espírito de Jesus está dentro de nós, que é Deus. Ele guia nós todo o tempo, 24 horas. O que é que pastor, canguloso, mentiroso, preguiçoso, bando de abutre, bando de mercenário, bando de lobo, devorador, tem capítulo e versículo. Canguloso, mentiroso, preguiçoso, bando de demônio, bando de anticristo, tem capítulo e versículo. Fez por nós. Fala. O que é que esses pastor canguloso fez por nós? Nada. Não tem católico, não tem evangélico. Jesus não está no madeiro. Jesus está dentro de nós. Não tem católico, não tem evangélico. Evangélico, Deus está morto. Porque ele não deixa Deus falar na boca deles para as pessoas. Tem cola. A cola, se ele der a coisa fora da cola, ele sai, porque é uma cotinha que tem. Entendeu? Se ele mudar, eles estão doidos? Ele sai. Vai ser mandado embora. Por quê? Porque ele mudou. O chefão bota o que ele vai dar para enganar a cabeça das pessoas. E eu vejo aí, eu estou na frente da Assembleia, parece um bando de robô. É comida pro estômago. Vai no banheiro e solta. O que Deus quer é a comida da palavra. Entra comida de manhã ou entra comida de noite. E as mulheres tudo bonitinho, de sainha curtinha, aparecendo as calcinhas. É batom vermelho, com sapato desse tamanho. Deixa o marido no carro e sai e entra. Eu vejo. Passa a semana todinha com o diabo no couro. O homem e a mulher. Quando é domingo, de 7 horas, eu vou buscar Deus. Que isso? Deus está em todo canto. Está no teu coração, está no teu banheiro, está em todo canto. Vou buscar Deus. Marca um encontro com Deus no domingo. Eu só vejo a Bíblia aqui no domingo. É sério. Estão brincando com Deus. Vocês vão ver o que vai acontecer. Eu não estou brincando, não. Muita gente está brincando. Pecadores que somos, a fim de que fôssemos libertados. Esta liberdade do medo. Quem tem medo não tem o verdadeiro amor do Pai. Da morte, muda toda a nossa visão de vida. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, de medo. Deu de ousadia, coragem e determinação. Mas de fortaleza também.
e de amor e de moderação. Timóteo é segundo Timóteo 1:7. Vivam suas vidas sem medo. Quem tem medo não tem o verdadeiro amor do Pai. 1 João 4, versículo 18. Quem tem medo não tem o verdadeiro amor do Pai. Medo, dúvida, ansiedade, preocupação e ódio não é para ter, que isso é armadilha do diabo. Ele não quer que você tenha comunhão com Deus. Armadilha do diabo. É a briga da carne com o sangue. E é Deus que bota. Por quê? Porque vocês estão aprontando, deixa a brecha aberta. Deus conhece o coração de todo mundo. Quando vocês pensam que está servindo a Deus dentro da igreja, em quatro paredes, está enganado. Vivam suas vidas sem medo e ajudem a convencer outros a viver da mesma forma. Tá vendo? Ajude. Aprenda a palavra para passar a palavra para os outros. Regozijo-me, sabendo que tu morreste para que eu pudesse viver. Tá vendo? Jesus teve que morrer para nós estar aqui. Foi através de Jesus que agora a gente tem acesso ao Pai. Hebreu 2:14, Jesus veio de carne e sangue e voltou como espírito. O que é que eu estou falando de heresia aqui? Não existe. Jesus não existe mais. Jesus está dentro de nós. Está na palavra, mas os cão gulosos não quer dar o Novo Testamento, só quer dar o Velho, que é Moisés. A gente não está no Moisés. Nós não somos lei, nós somos graça. Nós não somos 10 mandamentos, são 2 mandamentos. Nós não somos judeu, nós somos gentil. Nós estamos na Nova Jerusalém. Nós estamos depois da cruz. Nós estamos depois do ano 70. Tudo mudou. Depois da crucificação de Jesus, tudo mudou. Entendeu? Mas tem neguinho, tem abençoado, que quer continuar lá dentro da igreja, que não é igreja, porque não tem coragem de abrir a Bíblia e ver a verdade. Quer viver na mentira. Aí eu estou servindo a Deus. Você não está, não. Pena que eu não tenho tempo de dizer isso, porque o farol abre logo. Eu já estou servindo a Deus. Eu não quero seu papel, ou eu não quero a palavra da Bíblia, não. Eu já sou evangélico. Meu filho, quanto mais a pessoa diz que é evangélico, quanto mais está na palavra, vai saber da verdade. Mas só porque serve a Deus dentro de 4 paredes e não quer a palavra. Ou chega a dar dó. Regozijo-me, que é alegre, sabendo que tu morreste para que eu pudesse viver. Meu Salvador, Jesus Cristo, tu me livraste da morte e vivo com total confiança. Será mesmo? De que a minha fé, tem aquela fé mística, eu tenho fé, eu tenho meu Deus, cada um com sua fé. É assim, aquele orgulho, sabe? Oh, meu Deus, chega a dar dó. Eu sei a Bíblia, é evangélico. Eu sei a Bíblia toda. Meu Deus, hoje mesmo foi um dia que só vendo. Eu sou católica. Eu não quero saber dessas coisas. Meu Deus do céu, que coisa? Deus é coisa? Olha, eu escuto cada uma no farol. Vamos lá. A morte e vivo com total confiança de que a minha fé não diminuirá. Obrigado por incutir esta sabedoria em mim. Mestre benevolente e Pai celeste, oro em nome do Senhor Jesus. Gente, é fogo. Eu escuto muita coisa no farol. Entende? Mas Deus está sempre conosco. Sempre. Deixa Deus trabalhar com vocês. Entendeu? Romano 2, 1, 2, 3. Deus é tudo, gente. Deus é tudo. Sem Deus nós não somos nada, não. Entendeu? Deus é tudo. Amém? Olha, é o seguinte. Eu não sei se dá para eu gravar alguma coisa aqui
do Romano 8, porque Romano 8 é muito bom, só que é gigante. Romano 8, 1. Romano 8, 1, 2 e 3. Tá certo? Vou ler algumas coisas, tá? Pulando. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você tem que andar em Espírito, não em carne. Se você andar na carne, você só tem coisa da carne, coisas erradas que Deus não gosta. Fuma, corote, fala mal do vizinho, isso. É muita coisa. Você viu em Gálatas 5, Gálatas 5, 16, Gálatas 5, do 19 ao 21. É só coisa da carne. Entendeu? O fruto do amor de Deus, Gálatas 5, 22. 9 frutos do amor de Deus. Só 9. Sabe lá o que é isso? Se você não tiver com Deus, enraizado e conectado com Deus, você vai errar toda vez. Toda vez. Não adianta. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Tá vendo? Se Jesus não tivesse morrido, a gente não estava nascendo. Não tinha nascido. Jesus teve que morrer, ressuscitar por nós. Quando ele morreu, nós fomos. Nós não. Nós ainda ia nascer. Foi ressuscitado junto com Jesus. E Deus tirou o pecado, tirou tudo. Em Atos 2, a descida do Espírito Santo foi um barulho só. Com Deus resolvendo tudo. Depois, muitos séculos depois, que a gente nasceu. Entendeu? Olha quantos séculos. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu filho em semelhança da carne, do pecado. Tá vendo? Pelo pecado, condenou o pecado na carne. Jesus, ele foi o nosso Salvador. Se não fosse Jesus, a gente não estava aqui. Como que Jesus vai voltar, gente? Abre a mente. Jesus não vai voltar nunca. Se Jesus está dentro de nós, nós estamos com a cruz de Jesus. Deus não deu uma cruz que a gente não pode carregar. Todo mundo pode carregar. E Deus já está dando o Espírito, continua dando o Espírito de Jesus na barriga das mulheres que estão grávidas. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Tá vendo? Nós andamos em Espírito. Só que tem que entender. A graça, a lei foi abolida, agora é a graça e nós estamos no reino. Só que tem que entender sobre o Espírito Santo. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Veja, as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte. Mas a inclinação do Espírito é vida. Tá vendo? E a paz. Vocês têm que viver na paz de Deus. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Viu? Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus. Não gosta da lei de Deus. Por isso que tem gente que é contra o que eu anuncio Deus. Por quê? Porque é carnal e quer viver na lei. Eles não deixam eu falar, como tem muito cão guloso, mentiroso, preguiçoso. Não para me escutar o Espírito Santo falar através da minha boca. Eles não têm coragem. Eles passam bem longe de mim. Entendeu? Porque eles não querem saber. Teve um moreninho que me parou lá na praça e não deixou eu falar. Só que ele combinou comigo e disse mesmo assim, eu vou deixar a senhora falar, para depois eu falar. Menina, que quando o Espírito Santo começou a falar, ele não aguentou, ele foi embora. Foi bom porque ele disse, eu vou deixar a senhora falar. Duvida.
Ele não aguentou, foi embora. Não, não, a senhora tá doida. Por quê? Porque ele ganha dinheiro em cima dos outros. Inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem, em verdade, o poder pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Tá vendo? Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Claro que habita. Mas se alguém não tem o Espírito de Deus, de Cristo, esse tal não é dele, é do diabo. É do diabo. Então, por isso que você tem que viver em espírito, não da carne, porque é do diabo. Entendeu? É o diabo. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto. O meu corpo está morto. Eu estou viva para servir a Deus. A palavra se cumpriu, que nem se cumpriu com Jesus naquela época. Isaías. Entendeu? A minha carne, eu estou morta, viva para servir a Deus. Ele está usando a minha boca. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito vive por causa da justiça. Tá vendo? Olha, eu vou parar aqui no 10. Senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas eu vou falar alguma coisa salteada. Veja, nós estamos vivos para servir a Deus. Certo? Ressuscitamos e habita em vós aquele que dentre mortos ressuscitou, Jesus. Mais uma prova que Jesus está dentro de nós. Não, eu vou ler esse pedacinho aqui de novo. É muito gostoso. O Romano 8. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou, Jesus foi ressuscitado, Romanos 6, Jesus habita em vós. Entendeu agora? Aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, que nós estamos mortos, vivos para servir a Deus. Gálatas 2:19, Romanos 6:10, Filipenses 1:21. Eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Pelo seu Espírito que em vós habita. Mais uma prova que Jesus está dentro de nós. Nós estamos com a cruz de Jesus. O que é que eu estou falando de heresia? Qualquer coisa, lê a Bíblia. Mas vocês não lê. De maneira que, irmão, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se viver em espírito, as obras do corpo vivereis. Está vendo? O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito da vida é a vida eterna. Está dizendo no Romanos 6. Entendeu? Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez, estardes em temor. Medo, né? Temor é medo. Mas recebeste o espírito de adoção de filho, pelo qual chamamos Abba Pai. Olha que coisa linda. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se eu encontrar um filho de Deus, ele vai se manifestar em mim e naquela pessoa, dizendo, como ele diz, que manda eu dizer que a pessoa é escolhida para a pessoa já ficar sabendo que um dia Deus vai chamar ela. E o brilho dele, como aconteceu hoje, o brilho dele, Deus diz, esse é escolhido. Pode falar o que tem que falar com ele. Você tem que estar ligado, escutar o que Deus fala comigo. E se nós somos filhos, somos logo herdeiro também, verdadeiramente. Herdeiro de Deus e com herdeiro de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, mas que também com ele sejamos glorificados. Tá vendo? É só alegria, gente. O sofrimento e a glória futura. Olha, gente, aqui no 18 também tem muita coisa boa. Do 18 em diante. Olha que maravilha. Eu amo. É muito grande, gente. Olha só.
É até, olha, não, gente, olha, meu Deus do céu, é muito, ia ser um monte de vídeo. Olha, gente, tá dizendo que ninguém separa do amor de Deus, o 8 tá dizendo, muita coisa boa, o 8. Se vocês pudessem ler de pouquinho, não tem condições, é muita coisa, é mais de 40 parecem, entendeu? Olha, gente, Deus abençoe vocês. Eu ainda vou ler a letra explicativa. Eu já li, ó, 35. Deixa eu ver aqui. Vai até. Menino. Vai até 39. Olha, Deus abençoe vocês. Graça e paz. Tá bom? Eu li até. Nem lembro quando foi. Muito. Ah, Deus abençoe, gente. Graça e paz. Amo vocês. Eu me esforço. Hã? Deixa a lâmpada de Deus brilhar. Porque a lâmpada de Deus, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Deus quer trabalhar com todo mundo. Deus quer falar na boca de todo mundo. Amém? Graça e paz. Deus abençoe vocês.